cada um de nós com o nome Abelardo tem uma experiência, tem um determinado momento que marcou, né? Eu tenho alguns momentos, porque eu sempre com essa ligação muito forte com meu pai. Por exemplo, na época de colégio, eu sempre fui como vocês aqui, a gente sempre foi o primeiro da chamada. Naquela época tinha chamada. A professora sentar, a primeira coisa que ela fazia, ela estendia um papel e começava. Abelardo Jurema, eu presente. Aí, daí uns demais. E eu tinha tanto hábito disso que quando eu estava, acho que numa admissão, por aí, no ginasial, aí que entrou a professora, aí quando eu querendo fazer graça, que tem uma frase que a gente se acha muito engraçado, né, no colégio, quer ser engraçado, quer ser diferente. Então, quando a professora se sentou na mesa, que ela ia iniciar a chamada, eu fiz, presente, eu disse. Aí ela fez... Arão, aí tinha um infeliz que entrou, que era o Arão, então eu perdi essa oportunidade e fiquei com a cara de tacho, porque... E a outra coisa que eu queria comentar é porque o nome Abelardo é muito marcante por conta do nosso... Né, do inspirador de tudo isso, que é o Dr. Abelardo Jurema. Então, eu com esse nome que eu tenho, eu tive duas fases. A fase, vamos dizer assim, da benesse, onde eu era tratado como filho, tive uma infância como filho do ministro Abelardo Jurema. Quando eu nasci, meu pai já tinha um carro oficial na porta, né? Meu pai era senador da República, meu pai passou 120, foi quando ele foi para o Rio de Janeiro. E depois ele foi superintendente do INAMPS, o seu avô, né? Foi superintendente do INPS daquela época. Então, e eu com o nome dele, no colégio, era sempre uma referência. O diretor chegava, me chamava, estão lhe chamando na diretoria. Eu chegava lá, chamando o Abelardo, eu ia. Aí o diretor me apresentava para um futuro aluno, um casal. Deixa eu só fazer aqui só um parênteses, pai. Você vai terminar a sua história, mas eu quero dizer já que eu gosto muito dessa história, que tem no seu livro, que você disse muito bem para mim uma vez, não sei se você lembra, B. Ele falou pra mim que ele distinguiu o com poder e o sem poder. Foi. Né? Essa história que você tá contando. Meu pai era um homem de muita evidência e o Abelardo era um nome de referência no colégio. Ele sempre me chamava na sala da diretoria, me apresentava a um casal, a uma família, dizia, esse aqui é o filho do Abelardo Jurema. E isso me honrava muito, mas eu não sabia o que eu estava fazendo ali, né? Só depois é que eu fui entender. E depois que aconteceu que meu pai foi para o exílio, meu pai foi cassado, então o tratamento começou a mudar, logicamente, né? Briguei muito no colégio por conta dessa questão. E tem um fato mais marcante, que foi quando eu cheguei no colégio, porque aí comecei a atrasar o pagamento do colégio, minha mãe começou a atrasar, porque as dificuldades inerentes da situação. E eu, quando cheguei, eu estava até com o meu irmão menor, o João. Quando a gente chegou na porta do colégio, o mesmo seu Oscar, que era o diretor do colégio, que me apresentava como o Abelardo, filho do Abelardo, ele olhou para mim e disse assim, sem pagar não entra não. E ele me barrou. Então o nome tinha esses questionamentos, porque como meu pai era um homem de grande ascendência política, meu pai teve uma carreira brilhante em todos os aspectos, o seu avô, né, o seu avô teve uma carreira brilhante. Então, o nome é muito marcante.